Muito bem, vamos dar então início à nossa aula, mais uma aula sobre os principais autores que caem em concurso público de professor, tanto infantil como fundamental, tá? Resumo do texto. Esse aqui é o texto Alfabetizar na Idade Certa, Práticas Linguísticas, Mendonça e Mendonça, tá? Esse texto de Mendonça, e ele vai falar sobre alfabetizar na idade certa, muito importante, tá, gente? É um texto que está sendo muito utilizado e sendo uma referência aí. O texto aborda estratégias e reflexões sobre a alfabetização no período correto. Então, que período é esse? Destacando práticas linguísticas baseadas em abordagens contemporâneas dos dias atuais e alinhadas à BNCC. Então, como é um texto produzido pós-BNCC, ele já vem todo pronto para estar de acordo. Os autores defendem que a alfabetização deve ocorrer até o final do segundo ano do ensino fundamental. Então, essa aqui é uma vertente que está sendo muito difundida, tá? Respeitando o tempo de aprendizagem da criança. Sim, mesmo, claro, tem que respeitar o tempo, nem todas as crianças vão aprender assim, mas existe um esforço, uma dedicação aí para que isso ocorra de maneira mais intencional, promovendo práticas inclusivas e contextualizadas. Então, principais defesas do texto. O texto defende aí. Primeira questão. Então, aqui é o texto Alfabetizar na idade certa, de Mendonça, tá? Então, ó, principais defesas. Alfabetização como um direito. Então, ela vai destacar que a alfabetização é um direito. A alfabetização é apresentada como um direito básico da criança, essencial para o exercício da cidadania e o desenvolvimento pleno. Segundo, práticas linguísticas contextualizadas. Práticas linguísticas contextualizadas. Os autores destacam a importância de atividades que considerem o contexto social e cultural dos alunos. Então, ó, aqui mais uma frase aí relacionada, inclusive, com é, Paulo Freire, certo? Promovendo a interação com diferentes gêneros textuais, ó, interação com gêneros textuais, e o uso funcional da linguagem, o uso prático ali do dia a dia, tá? Muito bem. Outro fundamento aí deles, integração entre oralidade, leitura e escrita. Essa ligação entre eles, tá? As práticas linguísticas devem integrar essas três dimensões, possibilitando que o aluno compreenda o papel da língua na comunicação e na construção do conhecimento. Olha isso. Tudo bem, próxima contribuição, diversidade de métodos. Vamos dar uma olhada aqui, isso aqui é diferenciado, isso aqui é uma visão pessoal aí de Mendonça. É necessário romper a ideia de que o único método deve atender todas as necessidades. Uau, muito legal. As práticas devem ser flexíveis e adaptáveis às especificidades dos alunos. Você percebe que é um texto muito atual. Então, se você pegar uma pergunta lá falando de um texto muito atual, já tenha em mente, é o texto de Mendonça, Alfabetizar na Idade Certa, ok? Mediação pedagógica qualificada. Eu estou falando do professor. O professor deve atuar como mediador, e aí, novamente, a ideia de mediador, tá? Isso aí está ficando muito claro em todos os autores, estimulando o pensamento crítico e a autonomia no uso da linguagem. De novo, ó, palavras aqui de Paulo Freire, tá? Ó, autonomia, pensamento crítico, tá? 6. Uso de ferramentas tecnológicas, que é um adentro aí para gente, uma vez que não, os textos atuais não destacam essa questão, tá bom?
Maravilha. Então vamos lá. O uso de ferramentas tecnológicas, a inclusão de recursos digitais, ó, texto aqui, alfabetizando na hora certa, destacado como estratégias para potencializar o aprendizado, especialmente em contextos desafiadores. Que beleza, gente. Monitoramento e avaliação. Vamos ver o que eles pensam sobre a avaliação. A avaliação deve ser contínua e diagnóstica. Então, se estiver falando de Mendonça, contínua e diagnóstica, ok? Permitindo identificar os avanços e dificuldades para que práticas pedagógicas sejam ajustadas conforme necessário. Identificar avanços e dificuldades. Então, palavras aqui tem muito bacana, gostei demais desse texto. Questões. Segundo Mendonça e Mendonça, a alfabetização deve ocorrer até o final do primeiro ano do fundamental, até o final do segundo ano. Matou a resposta, tá, pessoal? Isso vocês têm que saber, tá, gente? Somente no início do ensino médio, nem pensar. No momento em que a criança decidir aprender, ó, cuidado, errado, tá bom? Apenas na educação infantil. Apenas aqui, ó, é um excludente também. Ó, apenas no segundo ano? Não. Também não. Tá bom, pessoal? Cuidado aí com essas informações. Maravilha. Uma das principais características das práticas linguísticas propostas pelos autores, práticas linguísticas, né? Vamos dar uma observada nisso. Então, o que ele fala? Ele fala sobre focar exclusivamente na repetição? Não, nem pensar. Priorizar métodos tradicionais? Nem pensar. Contextualizar atividades com base na realidade? Olha que maravilha. Contextualizar com a realidade do aluno, perfeito. Ensinar apenas matérias digitais? Apenas, ó, lembra do cuidado que eu falei com essas palavrinhas excludentes, tá bom? Apenas, somente, menos, exclusivamente, tá bom? Então são palavras que excluem e geralmente estão erradas. Aqui, ó, exclusivamente a escrita formal? Também não. Beleza? Então a resposta certa é a C, contextualizar atividades com o dia a dia do aluno. O papel do professor na alfabetização, segundo o texto, é reproduzir métodos? Não, nem pensar. Flexibilidade de métodos, lembra? Ó, flexibilizar. Atuar como mediador do conhecimento? Boa, tá aí, é isso aqui. Exatamente isso, tá? Corrigir exclusivamente erros ortográficos? Não, exclusivamente nunca. Substituir práticas manuais por digitais? Não. Substituir? Não. É agregar, é acrescentar, ok? Avaliar apenas, ó, palavras excludentes, tá? Apenas ao final do processo? Também não. Lembra lá como que deve ser a avaliação? Contínua e diagnóstica. Contínua e diagnóstica, beleza? Isso aqui é a visão de Mendonça. Opa. 4. Para os autores, a alfabetização na idade certa deve respeitar o tempo de aprendizagem do aluno? Sim. O objetivo principal é a alfabetização na idade certa, é uma prioridade, mas tem que respeitar o tempo do aluno, indiscutivelmente. Ser obrigatoriamente uniforme para todas as crianças? Não, nem pensar. Flexibilidade, tá, pessoal? Ó, flexibilidade. Palavra-chave aí para Mendonça, tá? Basear-se em métodos tradicionais? Não. Flexibilidade de novo, tá? Excluir. Opa, de novo a palavrinha que a gente não pode usar, tá? Tomar cuidado. Excluir práticas tecnológicas, nem pensar. Acrescentar. Enfatizar exclusivamente. De novo, uma palavrinha que isola o termo, tá bom? Maravilha. Então, fechamos aqui mais um texto sobre Mendonça e Mendonça. Achei muito bom esse texto, tá? Alfabetizar na idade certa.
até o segundo ano é a proposta, mas tem que respeitar o desenvolvimento da criança, tá bom? Mendonça, é isso. Então, um grande dia aí para você. Deixe os comentários aí que você está achando. Não se esqueça de compartilhar também e